Isabel pensou que havia escapado de seu passado em uma fazenda remota de flores, menos até que um rosto de outra vida chegasse com segredos demais para ignorar. Agora, a sobrevivência não é apenas se esconder, é sobre quem ela escolherá confiar. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da manhã quebrou as nuvens quando Isabel Cruz saiu do ônibus rural. Ela apertou sua pequena mala com força, as juntas brancas com o aperto. Aos 25, ela parecia mais jovem e mais velha ao mesmo tempo, seu rosto ainda fresco, mas seus olhos carregando um peso que não pertencia a alguém tão jovem. Pine Hollow Farm, ela sussurrou para si mesma, olhando para o sinal de madeira à frente. Era isso? Sua fuga. O esconderijo dela. A estrada de terra se estendeu diante dela, levando a um conjunto de edifícios à distância. Isabel fundo ajustou sua jaqueta leve para cobrir mais os braços. Apesar do clima quente, começou a andar. Quando se aproximou, ela podia entender uma fazenda de 2 andares, um grande celeiro vermelho e várias dependências menores espalhadas pela propriedade. Campos de colheita se estendiam de um lado, e ela podia ver uma erva e um jardim de flores mais perto da casa principal. Uma mulher idosa com cabelos prateados, amarrados em um pão, estava sentado na varanda, espalhando ervilhas em uma tigela grande. Ela olhou para cima quando Isabel se aproximou. Você deve ser Isabel, disse a mulher, deixando seu trabalho de lado. Eu sou Marta. Conversamos ao telefone. Isabel assentiu, forçando um sorriso educado. Obrigado por me dar este trabalho. Senhora Dawson, apenas Marta, querida. E ainda não me agradeça. Trabalhar com ervas e flores pode parecer bonito, mas é um trabalho árduo. Ela se levantou, limpando as mãos no avental. Vou mostrar onde você vai ficar. Marta levou Isabel a uma pequena sala fora da cozinha. Era simples, mas limpo, com uma cama de solteiro, uma cômoda e uma janela com vista para o jardim de ervas. Banheiro está no corredor. Tomamos café da manhã às 6, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Você será responsável pelos canteiros de flores e pelo jardim de ervas. Eu uso essas ervas na minha culinária e vendemos as flores no mercado do fazendeiro aos sábados. A voz de Marta era prática, mas não cruel. Eu entendo, disse Isabel, colocando sua mala na cama. Meu sobrinho dirige a fazenda, continuou. Marta Helly. Ele se mantém principalmente para si mesmo. Não leve isso pessoal se ele não falar muito. Isabel assentiu, aliviada. Quanto menos interação, melhor. Isso é bom. Descanse hoje. Você começa amanhã. Marta se virou para sair e depois parou. Tudo o que você está fugindo não importa aqui. Apenas faça seu trabalho. E você se encaixa bem. Os olhos de Isabel se arregalaram de surpresa. Marta deu um sorriso conhecedor. Eu já estive por aí há tempo suficiente para reconhecer quando alguém está escondendo. Sua empresa é sua. Mas lembre, seus segredos têm uma maneira de ficar pesados se você os carregar sozinha por muito tempo. Depois que Marta saiu, Isabel desempacotou seus poucos pertences e sentou-se na beira da cama. Ela puxou a manga, revelando uma contusão desbotada em seu antebraço. As lágrimas ameaçaram, mas ela piscou. Ela não chorou desde aquela noite no hospital. Ela não começaria agora. Na manhã seguinte, Isabel estava no jardim antes do nascer do sol, familiarizando-se com o layout. Linhas de lavanda, alecrim, tomilho e outras ervas criaram uma colcha de retalhos de texturas e aromas. A Lamdeli havia canteiros de flores com rosas, dálias e girassóis. Ela estava de joelhos, cuidadosamente capina da lavanda, quando sentiu alguém assistindo. Olhando para cima, ela viu um homem alto parado na beira do jardim. Ele usava jeans gastos e uma camisa de trabalho azul desbotada, seu rosto parcialmente sombreado por um boné de beisebol. Mesmo à distância, ela podia sentir a intensidade do olhar dele. Isabel rapidamente puxou as mangas e levantou-se, escovando a sujeira dos joelhos. Você deve ser o novo contratado de Marta, disse o homem, sua voz profunda, mas quieta. Sim, eu sou Isabel. Ela não ofereceu a mão ou se aproximou ele do Sun. Ele assentiu uma vez. Marta diz que você conhece ervas Uchi e Utribel em uma estufa por um tempo, disse ela. A mentira chegando facilmente agora. Ela praticou o suficiente. Ele a estudou por um momento. Isabel sentiu que podia ver através da história dela, mas ele apenas assentiu novamente. O sistema de irrigação para esta seção é antigo. Se você tiver problemas com isso, me avise. Com isso, ele se virou e caminhou em direção ao celeiro. Isabel soltou o fôlego que não havia percebido, que estava segurando. Havia algo sobre ele do Sun que a deixou nervosa, não de uma maneira assustadora, mas de uma maneira que a fez se sentir exposta, como se ele pudesse sentir de alguma forma a vergonha e a dor que ela carregava nas duas.
Semanas seguintes, Isabel se estabeleceu em uma rotina. Ela acordou cedo, trabalhou no jardim, ajudou Marta na cozinha e se manteve para si mesma. O trabalho foi realmente difícil, mas ela o recebeu. A exaustão física significava menos tempo para pensar, para lembrar. Ela viu Eli diariamente, mas suas interações eram mínimas. Ele concordava em cumprimento enquanto passava a caminho dos campos ou do celeiro. Às vezes ele parava brevemente para verificar o progresso do jardim ou perguntar se ela precisava de algum suprimento. Ele nunca fez perguntas pessoais. E por isso Isabel ficou agradecido, mas ela notou coisas sobre ele. A maneira como ele lidou com o equipamento agrícola, como ele falou suavemente com os cavalos no estábulo, a maneira como os fazendas o respeitavam sem parecer temer, era tão diferente do que ela sabia antes. Uma noite, enquanto Isabel estava colhendo um pouco de alecrim para a receita do jantar de Marta, ela ouviu vozes levantadas vindo do celeiro. Curiosa, ela se aproximou. Você não pode continuar fazendo isso, Eli. A voz de uma mulher com raiva e frustrada. Faz 2 anos. Você precisa seguir em frente. Este não é um bom momento, Rachele. A voz de Helly. Calma, mas firme. Nunca é um bom momento. Você se esconde aqui nesta fazenda firrando to-dos. Estou tentando ajudá-lo. Eu não pedi sua ajuda. Houve uma pausa, então a mulher falou novamente, sua voz mais suave. Você sabe que eu me preocupo com você. Todos nós o fazemos. Mas você não pode continuar vivendo assim. Isabel recuou, não querendo escutar ainda mais. Mas quando ela se virou, ela quase colidiu com uma mulher loira saindo do celeiro. A mulher parou curta, parecendo Isabel para cima e para baixo. Então você é a nova garota do jardim, disse ela, seu tom deixando claro que ela não pensou muito na posição de Isabel. Sim. Eu sou Isabel. Ela agarrou a cesta de ervas, desconfortável sob o escrutínio da mulher Rachel Miller. Eu possuo o escritório imobiliário da cidade. Rachel ajustou sua bolsa de grife no ombro. Conheço ele desde o ensino médio. Estamos muito próximos. Isabel assentiu, sem saber o que a resposta era esperada. Rachel se inclinou ligeiramente. Só para você saber, ele pode parecer tranquilo e misterioso, mas ele está lidando muito. Ele não precisa de nenhuma complicação. Estou aqui apenas para trabalhar, disse Isabel em silêncio. Rachel parecia satisfeito com essa resposta. Bem, prazer em conhecê-lo. Ela se afastou em direção a um SUV brilhante estacionado perto da casa. Momentos depois, ele saiu do celeiro, passando a mão pelos cabelos escuros em frustração. Ele viu Isabel e parou. Desculpe por isso, disse ele, parecendo envergonhado. Não, é da minha conta, respondeu Isabel, olhando para a cesta dela. Rachel significa bem, ela apenas... Ele parou e depois mudou de assunto. Essas ervas parecem boas. O jardim está melhor desde que você veio. Foi a coisa mais próxima de um elogio que ele lhe deu. Isabel sentiu um calor pequeno e inesperado em suas palavras. Obrigado. Eu deveria levá-los a Marta. Ela correu de volta para casa, confusa. Com sua reação, ela não estava aqui para fazer conexões. Ela estava aqui para se esconder, curar, esquecer. Mas enquanto entregava as ervas a Marta, ela se viu olhando pela janela, observando ela e voltar apenas para os campos Xigu ou Sabado. E com isso, o mercado do fazendeiro na cidade. Marta havia organizado as flores que Isabel havia cortado e empacotado em belos buquês. Você tem um bom olho, disse Marta, examinando a exibição deles numa barraca de Cat. Isso vai vender bem. Isabel conseguiu um pequeno sorriso. Minha mãe me ensinou sobre o arranjo de flores. Ela costumava dizer que as flores falam quando as palavras falham. Foi o primeiro detalhe pessoal que ela compartilhou desde que chegou. E Marta parecia reconhecer o significado. Ela deu um tapinha na mão de Isabel, mas não pressionou por mais. O mercado estava ocupado. Isabel agradeceu a distração dos clientes. Ela estava envolvendo um buquê de margaridas quando a voz de um homem a fez congelar. Esses são lindos, assim como você. O tom suave e charmoso era muito familiar. As mãos de Isabel tremeram quando ela olhou para cima, esperando ver o rosto que assombrava seus pesadelos. Mas era um estranho, um homem local flertando inocentemente. Ela exalou trêmula, ciente de que Marta a estava observando com preocupação. Isabel conseguiu dizer, entregando-lhe as flores embrulhadas, são $12. Depois que o cliente saiu, Marta tocou seu braço gentilmente. Você está bem, querida? Você foi branco como um lençol. Tô bem. Apenas o calor. A mentira parecia vazia. Marta não parecia convencida, mas não empurrou. Por que você não faz uma pausa? Pegue água. Eu posso lidar com as coisas aqui. Isabel assentiu com gratidão e se afastou da barraca. Ela encontrou um local tranquilo debaixo de uma árvore e tentou acalmar seu coração de corrida. Isso era ridículo. Ela não podia entrar em pânico toda vez que um homem lhe deu um elogio. Ela precisava controlar a si mesma.
Você não parece bem. Isabel pulou na voz. Ele ficou a alguns metros de distância segurando 2 garrafas de água. Ele ofereceu uma a ela. Obrigado, disse ela, aceitando. Eu não sabia que você estava chegando ao mercado. Eu sempre venho para ajudar Marta com o levantamento pesado. Ele se inclinou contra a árvore, mantendo uma distância respeitosa. As multidões do mercado podem ser esmagadoras. Ela percebeu que ele estava dando uma desculpa fácil para o comportamento dela. Sim. Não estou mais acostumado a tantas pessoas. Ele tomou uma bebida de sua água, seus olhos examinando o mercado. Eu também não. Prefiro o silêncio da fazenda. Eles ficaram em silêncio por um momento estranhamente. Não era desconfortável. Havia algo calmante na presença de Riley. Talvez porque ele não esperava conversas ou explicações. Marta diz que você é bom com as ervas, disse ele finalmente. A lavanda parece mais saudável do que em anos. A lavanda precisa de manuseio suave, disse Isabel. É delicado, mas mais forte do que parece. Ele olhou para ela, e ela teve a impressão distinta de que ele não estava mais falando sobre plantas. A maioria das coisas é. Uma comoção na entrada do mercado chamou sua atenção. Um carro da polícia havia parado e 2 policiais estavam postando panfletos no conselho da comunidade. Isabel instintivamente recuou, parcialmente escondido atrás da árvore. O que está acontecendo? Provavelmente atualiza sobre esse caso de pessoa desaparecida, disse ele. Há uma mulher desaparecida no próximo município há algumas semanas. O coração de Isabel bateu. Ela mudou sua aparência, o nome dela. Mas e se não fosse o suficiente? Eu deveria voltar para Marta, disse ela rapidamente, evitando os olhos de ele. Obrigado pela água. Ela correu de volta para a barraca, sentindo que o olhar de Riley a segue. Ela estava descuidada, deixando a guarda. Ela não podia se dar o luxo de fazer isso de novo nos dias seguintes. Isabel trabalhou mais do que nunca, tentando se esgotar a ponto de não sonhar. Mas os pesadelos vieram de qualquer maneira, menos lembranças de gritos, de dor, de um quarto de hospital, de uma escolha que quebrou seu coração. Ela acordava ofegando, os lençóis giravam ao seu redor e escorregavam para se sentar no jardim. O perfume de lavanda e o céu aberto acima ajudaram a acalmar seus pensamentos de corrida. Uma noite, quase um mês após sua chegada, Isabel estava entre as plantas de lavanda, uma carta amassada na mão. Chegou naquela manhã, encaminhado de seu antigo endereço para os correios da cidade. Sua irmã era a única que sabia onde ela estava. E a carta continha notícias que reabriam todas as suas feridas. Ele estava procurando por ela. Ele esteve na casa dos pais deles, exigindo saber para onde ela foi, alegando que ele tinha direitos. Lágrimas escorreram pelo rosto enquanto ela lia as palavras novamente à luz da lua. Ela seria livre, ela iria parar de olhar por cima do ombro? Tão absorvida em sua dor, ela não ouviu os passos até que eles estivessem próximos. Isabel rapidamente limpou os olhos e se levantou, pronta para se retirar para o quarto dela. Mas era ele, consertando uma seção da cerca perto do jardim. Ele olhou para cima enquanto ela se movia. E mesmo na luz fraca, ela sabia que ele havia notado suas lágrimas. Isabel endureceu, preparando-se para ir embora, menos para se esconder como sempre o fez. Mas antes que ela pudesse mudar, ele falou, sua voz gentil de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. Confie em mim. Meu coração também foi ferido. 5 palavras simples, mas algo da maneira como ele os disse, menos com um entendimento tal silencioso, rompeu as paredes que ela havia construído. Um soluço escapou de seus lábios antes que ela pudesse impedi-lo. Ele não se aproximou. Ele não ofereceu conforto vazio ou exige explicações. Ele simplesmente continuou trabalhando na cerca, dando-lhe espaço para chorar se ela precisar, ou sair se quisesse. Isabel afundou entre a lavanda, deixando as lágrimas virem livremente pela primeira vez em meses. E ele trabalhou silenciosamente nas proximidades, sua presença de alguma forma fazendo menos a se sentir menos sozinha com sua dor. Quando suas lágrimas finalmente diminuíram, Isabel respirou fundo e trêmulo. Desculpe, não seja, disse ele, garantindo a última seção da cerca. Às vezes precisamos deixar sair. Eu normalmente não. Quero dizer, eu tento não. Eu sei. Ele se sentou no chão, deixando vários metros entre eles. Depois que Sarah morreu, eu costumava vir aqui à noite também. Algo sobre o céu aberto ajuda, Sarah. O nome escapou antes que Isabel pudesse se impedir. Ele ficou quieto por tanto tempo que Isabel pensou que não responderia. Finalmente, ele falou, sua voz baixa. Minha esposa? Ela morreu de câncer há 2 anos. Compreensão surgiu. O argumento com Rachel, a solidão, a tristeza que às vezes sombreava seus olhos. Sinto muito, Isabel sussurrou. Ele assentiu, aceitando sua simpatia. Todo mundo disse que o tempo facilitaria. Isso eu seguiria em frente. Mas alguns dias parece
tão crua quanto na época. Isabel olhou para a letra amassada na mão. Eu pensei que fugir faria tudo. Se eu ficasse longe o suficiente, eu poderia esquecer. Funciona assim? Sua pergunta não teve julgamento, apenas curiosidade genuína. Não, ela admitiu. A distância ajuda. Mas as memórias vêm com você. Eles se sentaram, em silêncio. Companheiro por um tempo. Duas almas feridas sob o vasto céu noturno. Não foi uma solução para nenhum dos problemas deles. Mas para a Isabelle, foi a primeira vez desde que chegou que ela não sentia que estava fingindo estar bem. Finalmente, Eli se levantou. Está ficando tarde. Nós dois temos de manhã cedo. Isabel assentiu, aumentando também. Obrigado, pois. Ela gesticulou vagamente, incapaz de articular exatamente o que estava agradecendo a ele. Mas Eli parecia entender. A qualquer momento, ele hesitou e acrescentou. O que quer que você esteja carregando, Isabel, você não precisa carregá-lo sozinho. Não aqui. Enquanto ele se afastou, Isabel observou sua figura em retirada. A letra amassada ainda na mão dela. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo agitado dentro dela, que não era medo ou arrependimento. Era pequeno, frágil, pouco reconhecível, mas parecia um pouco com esperança. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis para Pine Hollow Farm e o calor do verão se intensificou, transformando julho em um mês de manhãs e noites, com as tardes passadas, buscando qualquer sombra que pudesse ser encontrada. O jardim de Isabel floresceu sob seus cuidados. As ervas ficaram exuberantes e perfumadas, e as flores floresceram em vibrantes explosões de cor. Mas não foram apenas as plantas que estavam se transformando desde aquela noite entre a lavanda. Algo mudou entre Isabel e Eli. Eles não falaram de seu momento compartilhado de vulnerabilidade, mas um entendimento silencioso se enraizou. Suas interações diárias, uma vez breves e impessoais, agora permaneceram. Um aceno de saudação tornou-se um pequeno sorria, então algumas palavras, depois conversas reais. Certa manhã, Isabel estava colhendo hortelã quando Ellie se aproximou, carregando uma caixa de madeira. Marta quer expandir a seção de ervas, disse ele, colocando a caixa para baixo. Ela diz que seu alecrim se esgota toda semana no mercado. Isabel enxugou a testa com as costas da mão. As pessoas por aqui apreciam ervas frescas. Eles apreciam como você os apresenta. Eli se ajoelhou ao lado dela, examinando as plantas saudáveis de hortelã. Você tem um presente. O elogio a aqueceu. Minha mãe tinha um jardim de ervas quando eu era criança. Nada tão grande, mas ela me ensinou tudo o que sabia. Era o segundo detalhe pessoal que ela compartilhou. E Isabel ficou surpreso com a facilidade com que saiu. Algo sobre ele fez o Tolkien se sentir seguro. Ela ainda está jardinando? Ele perguntou. As mãos de Isabel quietam. Não, meus pais morreram em um acidente de carro há 3 anos. Os olhos de Haley encontraram os dela, cheios de simpatia genuína. Desculpe, foi rápido. Foi o que a polícia nos disse, eu e minha irmã Maria. Isabel voltou a cortar hortelã, precisando da distração do movimento. Maria é toda a família que tenho agora. Ela é quem escreve para você. Isabel olhou para cima, surpreso. Como você sabia sobre as cartas, correios pequenos? Postmaster Jenkins mencionou que você recebe correio regular do Novo México. Ele deve ter visto seu alarme porque ele rapidamente acrescentou. As pessoas percebem as coisas em pequenas cidades, Isabel. Não significa que eles estão irritando. Mas Isabel se sentiu exposto. Se o postmaster soubesse sobre suas cartas, o que mais as pessoas sabiam? O que mais eles estavam percebendo? Eu deveria terminar isso antes que o sol fique muito alto, disse ela, retirando-se atrás do muro que ela cuidou cuidadosamente. Ele parecia sentir seu retiro. Ele se levantou. Vou trazer mais potes para as novas ervas esta tarde. Isabel, sem olhar para ele, concentrando-se atentamente em sua colheita. Quando ele se foi, ela se sentou nos calcanhares e respirou fundo. Ela não podia se dar ao luxo de se sentir confortável. Não podia se dar ao luxo de esquecer por que ela estava aqui, escondendo-se neste canto remoto do país. A carta de Maria estava escondida com segurança sob o colchão. Junto com os outros, cada um continha o mesmo aviso. Ele ainda está olhando. Fica longe, fique seguro. Naquela noite, Isabel ajudou Marta a preparar o jantar. A mulher mais velha havia se tornado um mentor, ensinando Isabel não apenas sobre cozinhar, mas também sobre a vida na fazenda. Ele parece menos nivelada ultimamente, comentou Marta enquanto corta as cenouras. Eu notei que ele realmente sorriu ontem. Quase caiu de choque. Isabel concentrou-se em agitar o ensopado. Ele provavelmente está satisfeito com o desempenho da fazenda. Marta deu a ela um olhar conhecedor. HMM. Ou talvez ele esteja finalmente deixando um pouco de luz de volta à sua vida.
Ele está no escuro desde que Sarah morreu. Ele me contou sobre sua esposa, admitiu Isabel. Deve ter sido devastador. Era. A faca de Marta parou. Eles eram namorados de infância. Casou-se logo do ensino médio. Quando ela ficou doente, ele estava com ela a cada passo do caminho. Durante meses, ele mal deixou o lado dela. Ela retomou cortando. Após o funeral, ele fechou. Jogou-se no trabalho da fazenda, parou de conversar com amigos, recusou convites. Rachel está tentando trazê-lo de volta à terra dos vivos, mas eles parecem próximos, observou Isabel, tentando parecer casual. Marta bufou. Rachel está de olho em Eli desde o ensino médio. Mesmo quando ele estava com Sarah, ela é uma boa corretora de imóveis, mas a sutileza não é seu terno forte. Eles são? Isabel deixa a pergunta pendurar. Não. E não pela falta de tentativa de Rachel. Marta inclinou as cenouras na panela. Eli não está interessado, mas Rachel é persistente, sempre trazendo-lhe caçarolas, parando com perguntas urgentes sobre as linhas de propriedades. Ela balançou a cabeça. Mas ultimamente, ele parece diferente, mas e presente. Ela deu a Isabel um olhar significativo. Desde que você chegou, na verdade. Isabel sentiu suas bochechas quentes. Duvido que tenha algo a ver com isso. Não tenha tanta certeza, querida. Às vezes novo perspectiva é exatamente o que é necessário para abalar alguém de sua rotina. Antes que Isabel pudesse responder, a porta dos fundos se abriu e ele entrou, trazendo consigo o perfume terroso dos campos. Timing perfeito, disse Marta. O jantar está quase pronto. Isabel estabeleceu outro lugar. Eli está se juntando a nós hoje à noite. Isso era incomum. Embora Ellie morasse na casa principal, ele normalmente fazia suas refeições em seu escritório ou oficina, alegando que tinha trabalho para terminar. Isabel acrescentou outra tigela à mesa, ciente de Ellie lavar a louça na pia atrás dela. A domesticidade da cena atingiu de repente menos a cozinha aconchegante, a gentle chefing do Marta. A presença silenciosa de Ellie, por um momento, parecia uma casa, real como um lugar que ela pertencia. O pensamento a aterrorizou. O jantar foi surpreendentemente confortável. Marta levou a maior parte da conversa, contando histórias sobre a história da fazenda e os personagens coloridos da cidade. Ele ocasionalmente acrescentou detalhes ou correções, e Isabel se viu rindo da dramática recontagem de Marta do escândalo anual de Pie Contest da cidade. O juiz Peterson tinha mirtilo enchendo por toda a camisa por dias, concluiu Marta, enxugando as lágrimas de alegria de seus olhos. Essa não é a pior parte, acrescentou ele com um sorriso raro. Sua esposa acabara de comprar essa camisa para o aniversário deles. Isabel riu, e o som parecia agradar Eli. Seus olhos permaneceram em seu rosto, e ela percebeu que poderia ser a primeira vez que ele a ouviu rir de verdade. O momento foi interrompido por uma batida na porta da frente. Quem poderia ser a essa? Horak? Marta se perguntou, saindo de sua cadeira. Ela voltou momentos depois com Rachel, que estava vestida com um elegante vestido de verão que parecia deslocado na cozinha da fazenda. Desculpe interromper o jantar, disse Rachel, embora seu tom sugerisse que ela não estava de desculpas. Mas eu precisava pegá-lo antes de amanhã. Eli. A propriedade Parker finalmente chegou ao mercado, e pensei que você gostaria de ter. À primeira chance, ela levantou uma pasta de papéis. Isso poderia ter esperado até de manhã. Rachel, disse ele, seu comportamento descontraído desaparecendo. Os Millers de Boston também estão interessados. Estou mostrando a eles amanhã. Arthur. Os olhos de Rachel varreram a cena doméstica, permanecendo em Isabel, antes de retornar a ele. Eu pensei que a expansão da sua fazenda era uma prioridade. Isabel se levantou. Eu deveria verificar o sistema de rega antes de escurecer, disse. Ela, dando a Marta e Ellie um sorriso de desculpas. Obrigado pelo jantar. Isabel. Ele começou, mas Rachel já estava sentando o assento que Isabel havia desocupado. Isso não vai demorar muito, garantiu Rachel, espalhando papéis sobre a mesa. Marta, este ensopado cheiro incrível. Isabel escorregou pela porta dos fundos, respirando no ar da noite. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Ela caminhou em direção ao jardim. Precisando do conforto de suas plantas, ela estava verificando as linhas de irrigação quando ouviu passos. Olhando para cima, ela esperava ver Eli, mas foi Rachel se aproximando. O jardim parece bom, disse Rachel, seu tom amigável, mas seus olhos calculam. Eli parece impressionado com o seu trabalho. Obrigado, respondeu Isabel com cautela. Rachel cruzou os braços. Você sabe, é interessante. Você aparece do nada, sem referências, exceto um telefonema. E de repente você está tendo jantares em família com os Dawsons. Isabel endireitou. Sim. Marta me contratou para fazer um trabalho. É tudo o que estou fazendo, é?
Rachel se aproximou. Porque de onde estou parece que você está ficando muito confortável. E tô curioso sobre por que alguém com suas habilidades escolheria se enterrar em uma fazenda no meio do nada. O coração de Isabel correu, mas ela manteve sua expressão neutra. Eu gosto do quieto MMM. O sorriso de Rachel não alcançou seus olhos. Bem, só para que você saiba, as pessoas nesta cidade procuram os Dawson. Ele já passou por o suficiente. Ele não precisa de complicações de alguém que está claramente fugindo de alguma coisa. Antes de Isabel poder responder, a porta dos fundos abriu e Ellie chamou Rachel. Seu telefone está tocando na sua bolsa. O comportamento de Rachel mudou. Instantaneamente, seu sorriso se tornando genuíno, apenas admirando o jardim. Ela deu a Isabel um último olhar apontado antes de voltar para casa. Isabel permaneceu no jardim muito depois de Rachel ter saído, as mãos tremendo um pouco enquanto ela trabalhava. Rachel estava certa sobre uma coisa, menos Isabel estava ficando muito confortável. E isso foi perigoso para ela e para quem se aproximou dela no dia seguinte. Isabel manteve sua distância, concentrando-se inteiramente em seu trabalho. Quando ele apareceu com os vasos de ervas prometidos, ela agradeceu educadamente, mas não conversou em conversar. Está tudo bem? Ele perguntou, colocando os vasos. Tudo bem, disse ela sem encontrar os olhos dele, apenas ocupado. Rachel, pode se fortalecer, disse ele, adivinhando corretamente a fonte de sua retirada. Mas ela quer dizer bem. Isabel duvidava disso, mas não disse isso. Não se trata de Rachel. Eu só tenho muito o que fazer hoje. Ele ficou lá por mais um momento, como se estivesse esperando mais, mas Isabel manteve sua atenção nas plantas. Finalmente ele se afastou. Naquela noite, Isabel pulou o jantar, reivindicando uma dor de cabeça. Ela ficou em seu quarto, escrevendo uma resposta à última carta de Maria. Ela não mencionou Eli ou os sentimentos conflitantes que ele agitou nela. Em vez disso, ela perguntou sobre os filhos de Maria e seu trabalho como professora. O que Isabel realmente queria saber, se ela ainda estava sendo procurada, se ainda estivesse segura, menos, permaneceu não escrita. Ela sabia a resposta de qualquer maneira. Uma batida suave em sua porta interrompeu seus pensamentos. Isabel, era Marta. Eu trouxe um pouco de chá para sua dor de cabeça. Isabel abriu a porta. Marta lhe entregou uma caneca fumegante que cheirava a camomila e hortelã. Obrigado, disse Isabel, genuinamente tocado pelo gesto. Marta estudou seu rosto. As dores de cabeça geralmente vêm de coisas que não estamos dizendo. Ela deu um tapinha no braço de Isabel. O que quer que Rachel te disse ontem, não deixe que isso o persegue de volta à sua concha. Você tem sido bom para este lugar. Bom, para ele também. Isabel tomou um gole de chá para evitar responder. Ele vai à cidade amanhã para pegar algumas partes para o trator, continuou Marta. Disse que poderia usar a ajuda de selecionar novas ferramentas de jardim enquanto ele está lá. Eu disse a ele que você iria. Marta, eu não acho. Não foi um pedido, querida. O tom de Marta era gentil, mas firme. Você mal saiu da fazenda desde que chegou. Uma mudança de cenário fará bem. Depois que Marta saiu, Isabelle senta-se em sua cama, a ansiedade agitando seu estômago. Ir à cidade significava mais exposição, mais chances de ser reconhecido ou lembrado. Mas recusar levantaria perguntas que não podia responder. Ela iria, mas ela teria cuidado, muito cuidadoso. A viagem para a cidade na manhã seguinte foi silenciosa. Ele não pressionou pela conversa. Isabel ficou agradecido. Ela usava um chapéu de abas largas e óculos de sol, dizendo que era para proteção solar, em vez de disfarce. A loja de ferragens foi a primeira parada. Enquanto Ellie conversou com o proprietário sobre peças de trator, Isabel navegou na seção do jardim, selecionando tesouras de poda e uma nova espátula. Encontre tudo o que você precisa. Ele perguntou, juntando se a ela depois que sua transação foi completa. Sim, estes parecem bons. Ela entregou a ele as ferramentas. Eles são um pouco básicos, comentou ele, examinando as tesouras de poda. Deixe-me mostrar algo melhor. Ele a levou a outra exibição e pegou um par de qualidade superior. Isso durará mais e dará cortes mais limpos. Melhor para as plantas. Suas mãos roçaram quando ele as entregou a ela. E Isabel sentiu o mesmo calor inexplicável que ela já havia experimentado antes. Ela rapidamente se afastou. Isso tá bem, disse ela, retornando ao par mais barato. Ele franziu a testa um pouco, mas não discutiu. Ele pagou pelos itens e eles deixaram a loja. Precisamos parar no banco, então podemos almoçar antes de voltar, disse ele enquanto eles caminhavam pela Main Street. Isabel tenso. Não estou com muita fome. Posso esperar no caminhão. Assim, mais de 90 graus hoje. Não estou deixando você um caminhão quente. Retone não tem argumento. O café em frente ao banco está quieto. Podemos sentar nas costas. A terra do banco foi rápida, mas quando eles saíram,
O pior medo de Isabel se materializou. Um carro da polícia parou e um policial saiu. Ele Dawson. O oficial chamou com uma onda amigável. Apenas o homem que eu queria ver. Isabel congelou, a respiração pegando na garganta. Ela baixou a cabeça, mantendo o rosto parcialmente escondido pela borda do chapéu. O xerife Collins. Ele o cumprimentou. O que posso fazer para você? Recebi uma pergunta rápida sobre essa disputa de linha de propriedade com o velho Jenkins. O xerife, notou Isabel. E quem é isso? Isabel Cruz, disse ele. Ela trabalha na fazenda. Isabel, este é o xerife Collins. O xerife inclinou o chapéu. Miss Cruz. Novo na cidade? Isabel conseguiu um aceno de cabeça, tentando manter sua voz firme. Sim, apenas alguns meses. Bem-vindo. É sempre bom ver novos rostos. Ele voltou para Ellie. Tem um minuto para analisar esses mapas de propriedades? Claro. Isabel, por que você não pega uma mesa no café? Vou me juntar a você em alguns minutos. Grato pela fuga, Isabel correu para o outro lado da rua. Dentro do café, ela escolheu uma mesa no canto traseiro, de frente para a parede. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que apertar Aspire Scander. Astoris que uma garçonete veio por seu pedido, mas Isabel só podia pedir água. O pensamento de comida fez seu estômago girar. Ela continuou olhando para a porta, a parte dela quarendo. Fugir, correr o mais longe que pôde. 15 minutos depois, ele se juntou a ela. Ele deu uma olhada no rosto dela e franziu a testa em preocupação. Você é branco como um lençol, disse ele, sentado em frente a ela. O que está errado? Nada. Apenas não está se sentindo bem. Ele não parecia convencido. E o xerife, porque se você está preocupado com isso, eu não estou... Ela interrompeu rapidamente. Eu simplesmente não gosto de multidões. 3 pessoas não são exatamente uma multidão, Isabel. Sua voz era gentil. O que realmente está acontecendo? Ela não podia contar a ele. Não podia arriscar as perguntas ou o julgamento. O perigo que isso poderia trazer para ele e Marta se a verdade saísse. Cometi um erro vindo aqui, disse. Ela? Pro café? Pra Pine Hollow? Eu deveria ir. As palavras doíam dizer. Mas o medo estava conquistando qualquer conexão frágil que ela começou a sentir. A expressão de Ellie mudou de preocupação para algo mais. Difficile de ler. Correndo de novo, a pergunta a pegou desprevenida. O que? Você veio para Pine Hollow correndo de alguma coisa. Agora, ao primeiro sinal de... Seja o que for, você está pronto para correr novamente. Sua voz permaneceu calma, mas havia uma intensidade em seus olhos. Isso já resolve alguma coisa? Isabel sentiu um flash de raiva. Você não sabe nada sobre a minha situação. Você está certo, eu não. Porque você não vai me dizer... Ele se inclinou para frente um pouco. Mas eu sei como é querer escapar da dor. Depois que Sarah morreu, pensei em vender a fazenda, me movendo para algum lugar que ninguém me conhecia, ou na minha história. Em algum lugar eu não havia fantasma em cada esquina. Por que você não? Isabel perguntou, momentaneamente esquecendo seu próprio medo. Porque Marta me disse algo que eu precisava ouvir. Ela disse, você pode mudar sua localização, mas não pode superar seu coração. Ele segurou o olhar de Isabel. Tudo o que você está fugindo, Isabel, está vindo com você. A verdade de suas palavras atingiu profundamente. Isabel fugiu pelo país, mudou seu nome, sua aparência, toda a sua vida. Mas o medo, a vergonha, a dor, eles ainda estavam com ela. Como sempre, eu pensei que o silêncio impediria a dor de crescer. Ela sussurrou, ecoando os pensamentos que a mantiveram isolada por tanto tempo. A resposta de Ellie foi silenciosa, mas clara. Às vezes o silêncio apenas dá raízes. A simples sabedoria de suas palavras quebrou algo aberto dentro dela. As lágrimas ameaçaram, mas ela piscou de volta. Ciente de que estavam em um local público, eu não posso falar sobre isso, disse ela. Ainda não estou pedindo para você. A mão de Ellie se moveu através da mesa, porando apenas. Do tocar a dela. Tô apenas pedindo para você não correr. Não hoje, pelo menos. Asterisk, a Garcanet Valtu, quebrando o momento. Eli ordenou sanduíches para os dois. E Isabel não se opôs. A crise havia passado, mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez, Isabel estava considerando a possibilidade de que a corrida não fosse sua única opção. O passeio de volta para a fazenda foi diferente. O silêncio era confortável e não tenso. Isabel observou o campo passar, pensando nas palavras de Ellie e no que elas significavam para ela quando eles se voltaram para a estrada de terra que leva a Pine Hollow. Ellie falou, há algo que eu quero mostrar a você. Se você estiver disposto, asterisk, curiosidade substituiu a cautela. O que é? Você verá. Ele passou pela casa principal, seguindo um caminho mais estreito que levava em direção a um bosque de salgueiros à distância, quando o caminhão não conseguiu ir mais longe. Ele estacionou. É uma curta caminhada daqui,
disse ele. Saindo, Isabel o seguiu ao longo de um caminho bem usado, através da grama alta. Os salgueiros se aproximaram, seus longos galhos balançando na brisa suave. Quando eles entraram no bosque, o ar parecia mais frio, a luz filtrando o dossel em padrões manchados. No centro do bosque havia uma pequena clareira, e nessa clareira uma única lápide. Isabel parou, de repente entendendo onde estavam. Eli, você não precisa... Eu quero, ele disse calmamente. Ele se aproximou do túmulo e gesticulou para Isabel se juntar a ele. A lápide era simples, mas bonita, feita de granito polido. Dizia: Sarah Elizabeth Dawson, amada esposa, 1989 a 2022. Amor permanece. Eli se ajoelhou e afastou algumas folhas caídas da base da pedra. Eu venho aqui toda semana, às vezes para falar com ela, às vezes apenas para sentar. Ele olhou para Isabel. Durante o primeiro ano, eu não conseguia falar sobre ela com ninguém. Mas manter toda essa dor por dentro quase me destruiu. Isabel se ajoelhou ao lado dele. Movido por sua vontade de compartilhar algo tão pessoal, Marta finalmente me arrastou para um grupo de apoio ao luto na cidade. Continuou ele. Eu odiava isso no começo, mas lentamente comecei a ver que falar sobre Sarah, lembrando menos-a em voz alta, menos a manteve viva de uma maneira diferente. Ele tocou a lápide gentilmente. A dor não desaparece, mas ela muda. Torna-se algo que você pode levar sem ser esmagado por ela. A própria dor de Isabel parecia pesada em seu peito. Não sei se posso fazer isso. Você não precisa fazer tudo de uma vez, disse ele. E você não precisa fazer isso sozinho. Eles ficaram ali no pacífico bosque, os galhos de salgueiro, criando um mundo privado ao seu redor. Isabel pensou sobre o segredo que carregava, a vergonha e o medo que a levaram por todo o país. Ela poderia falar em voz alta. Ajudaria se ela o fizesse. Ela adorou esse local, disse ele depois de um tempo. Costumávamos fazer piqueniques aqui antes de construir a casa. Ela disse que os salgueiros eram como as cortinas da natureza, dando-nos nosso próprio pequeno palco. Um sorriso triste cruzou o rosto. Ela era professora de teatro na escola, sempre vendo o mundo em termos de histórias e palcos. Ela parece maravilhosa, disse Isabel suavemente. Ela era... Ele se levantou, oferecendo a Isabel sua mão. E, falando sobre ela, mesmo quando dói, honra quem ela era, Isabel pegou a mão, permitindo que ele a ajudasse. O toque permaneceu, nenhum deles se afastando imediatamente. Naquele momento, ficando entre os salgueiros ao lado do túmulo de Sarah, Isabel sentiu uma estranha sensação de paz, como se a própria Sarah estivesse de alguma forma dando permissão para essa conexão. Tentativa entre duas almas feridas. Quando eles voltaram para o caminhão, ele não soltou a mão dela. E Isabel, pela primeira vez em mais tempo do que se lembrava, não se afastou. Agosto chegou com calor implacável e tempestades da tarde que deixaram o ar pesado com umidade. O jardim exigia atenção constante, mas Isabel não se importava. O trabalho a manteve fundamentada, focada no presente, e não no passado ou no futuro incerto. Desde o dia no túmulo de Sarah, algo mudou entre ela e ele. Eles ainda não falavam muito sobre seus passados, mas eles falaram sobre todo o resto. Livros que leram, lugares que viram, sonhos simples que mantinham. Todas as manhãs ele trazia seu café quando ela começava a trabalhar no jardim. Todas as noites eles andavam juntos pelo perímetro da fazenda, verificando cercas e linhas de irrigação, suas conversas fluindo mais facilmente a cada dia que passa. Marta assistiu a esse desenvolvimento com uma satisfação silenciosa, mas não disse nada. Embora Isabel frequentemente pegasse a mulher mais velha escondendo um sorriso quando ele permaneceu na cozinha durante os preparativos para refeições. Uma tarde particularmente quente, Isabel estava colhendo a primeira lavanda de verão quando ele se aproximou, carregando 2 copos de chá gelado. Você está aqui há horas, disse ele, oferecendo-lhe um copo. Marta diz que você precisa fazer uma pausa antes de entrar em colapso da insolação. Isabel aceitou o chá com gratidão, apenas tentando fazer isso antes que a tempestade atinja. Ela assentiu em direção às nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. A lavanda ainda estará aqui amanhã. Ele sentou-se no banco de madeira perto do jardim, dando um tapinha no espaço ao lado dele. Venha sentar por 1 minuto. Isabel hesitou, depois se juntou a ele, cuidadoso em deixar um pequeno espaço entre eles. Apesar de sua crescente proximidade, ela ainda mantinha certos limites, sendo os físicos os mais importantes. Ele nunca empurrou, nunca questionou sua necessidade de espaço, e ela ficou agradecida por sua paciência. A fazenda parece diferente esse ano, disse ele, olhando para os campos. Melhorar? Marta mencionou que você teve uma temporada difícil. No ano passado, ele assentiu.
A seca nos atingiu com força. Perdemos quase metade da colheita de milho. Então a bomba do poço quebrou bem no meio da pior onda de calor. Ele tomou uma bebida do chá. Eu também não estava em um bom lugar. Tomei algumas decisões ruins. Que tipo de decisões? Isabel perguntou. Quase vendeu o Campo Leste para um desenvolvedor. A expressão de Helly escureceu na memória. Rachel me trouxe uma oferta que parecia boa demais para deixar passar. Precisávamos do dinheiro para reparos e eu estava... Bem, eu não estava pensando claramente. O que te impediu? Marta, ele disse com um pequeno sorriso. Ela me lembrou que esta terra está na família Dossana há 4 gerações. Disse que Sara nos assombraria se eu vendesse 1 hectare para construir casas de férias. Isabel riu suavemente. Marta não mede palavras, não. Ela não. E ela estava certa. Ele virou-se para olhar diretamente para Isabel. Às vezes precisamos de alguém para nos lembrar de quem somos quando a dor nos faz esquecer. O comentário chegou perto de casa. Isabel havia passado tanto tempo correndo e escondendo, que às vezes se perguntava se ela se lembrava de quem realmente estava sob todo o medo. Um estrondo distante de trovão quebrou o momento. A tempestade estava se aproximando mais rápido do que o esperado. Devemos entrar, disse ele, em pé. Parece que pode ser ruim. Isabel reuniu suas ferramentas de colheita. Enquanto ele colecionava cestas de lavanda, eles haviam acabado de chegar à varanda quando as primeiras gotas pesadas começaram a cair. Em segundos, a chuva estava caindo em folhas, tocando no telhado e fluindo das calhas. Bem a tempo, disse ele, segurando a porta aberta para Isabel, no interior. Marta estava dando os retoques finais em uma panela grande de ensopado. Bom, você fez com que ela fizesse uma pausa, disse ela a ele. Essa garota trabalha mais do que nós dois combinados. O jardim me mantém ocupado, disse Isabel, colocando suas ferramentas na varanda de lama para limpar mais tarde. Muito ocupado, se você me perguntar. Marta enxugou as mãos em seu avental. Foi por isso que decidi que todos estamos tirando o dia de folga amanhã. Ele e Isabel falaram em uníssono voca miúvio. Amanhã é o festival de verão da cidade. Estamos indo. Nós 3... O tom de Marta deixou claro que isso não estava em debate. A fazenda não desmoronará se levarmos um dia para se divertir. Isabel sentiu uma vibração de ansiedade. Eu não acho. Não estou perguntando, querida. Estou dizendo... Marta sorriu para suavizar suas palavras. Você esteve aqui há quase 3 meses e mal deixou a propriedade. As pessoas estão começando a falar. O que as pessoas? Hayley, perguntou franzindo a testa. Rachel, por um lado, ela parou no mercado no último sábado, fazendo todo tipo de perguntas sobre Isabel. Marta balançou a cabeça com desaprovação. Eu disse a ela para cuidar de seu próprio negócio, é claro. Mas a melhor maneira de parar de fofocas é ser besta. Deixe as pessoas se acostumarem com você. Isabel sabia que Marta estava certa, mas o pensamento de passar um dia na cidade, cercado por estranhos que poderiam fazer perguntas, fez seu estômago um nó de medo. Eli deve ter sentido seu. Não precisamos ficar muito tempo, disse ele em silêncio. Apenas o suficiente para fazer Marta feliz. Exatamente. Marta concordou. Agora, vamos comer, antes que este ensopado fique frio. Enquanto se sentavam para jantar, a tempestade se intensificou do lado de fora, o vento uivando pela antiga fazenda. Mas por dentro era quente e seguro, e apesar de sua ansiedade sobre a manhã, Isabel não pôde deixar de se sentir grato por esse santuário improvável que ela havia encontrado. O Festival de Verão transformou a pequena cidade a Main Street. Estava fechada ao tráfego, com estandes revestindo ambos os lados vendendo artesanato, comida e produtos locais. Um palco foi montado na praça da cidade, onde uma banda tocava música country. As crianças corriam com rostos pintados, e o ar cheirava a churrasco e algodão doce. Isabel sentiu-se exposta, apesar de seu chapéu de abas largas e óculos de sol. Ela ficou perto de Marta e Ellie enquanto eles percorriam a rua lotada. Oeste, da erva tá lá, disse Marta, apontando para a seção de mercado do fazendeiro. Eu disse a Gladys que trouxíamos alguns de nossos produtos de lavanda. Eles passaram a embalagem da manhã, seca lavanda e pequenas garrafas do óleo de lavanda que Isabel estava experimentando. Os feixes perfumados estavam lindos, amarrados, com fita roxa e dispostos em cestas de vime. Uma mulher mais velha com olhos brilhantes e um sorriso pronto, os cumprimentou calorosamente. Marta, você fez isso... E esses devem ser seus famosos produtos de lavanda que eu tenho ouvido falar. Todo o trabalho de Isabel, disse Marta com orgulho. Ela tem um jeito com ervas que não é nada menos que mágico. Isabel corou com o louvor. É apenas uma atenção cuidadosa, é tudo. Bem, eles são lindos, disse Gladys, abrindo espaço em sua mesa. Isso se esgotará antes do meio-dia.
dia, marque minhas palavras. Enquanto Marta e Gladys alcançaram, ele tocou gentilmente o cotovelo de Isabel. Quer andar um pouco? Eu posso mostrar as áreas menos movimentadas. Grato pela sugestão, Isabel assentiu. Eles se afastaram, Eli guiando menos em direção a uma seção mais tranquila do festival onde os artistas locais exibiram seu trabalho. Você está indo muito bem, disse ele enquanto parou para olhar para uma exibição de cerâmica feita à mão. Eu sei que isso não é fácil para você. É tão óbvio? Ela perguntou. Só para mim. Sua voz era macia, destinada apenas aos ouvidos dela. Reconheço a aparência de alguém que procurou saídas. Eu mesmo tive a primeira vez que saí depois que Sarah morreu. Isabel relaxou um pouco, tocada por seu entendimento. Obrigado por facilitar isso. Eles continuaram andando, parando ocasionalmente para admirar uma pintura ou assistir a uma demonstração. Eli os manteve longe das áreas mais lotadas, e Isabel sentiu gradualmente sua ansiedade diminuindo, até que ela ouviu uma voz familiar chamando o nome de Heli. Rachel se aproximou, vestida com um vestido de verão e saltos elegantes que pareciam impraticáveis para os terrenos do festival empoeirado. Ela estava acompanhada por um homem alto e de aparência distinta nos anos 50. Eli! Eu tenho procurado em todos os lugares para você, disse Rachel, seu sorriso largo, mas seus olhos rapidamente levando sua proximidade com Isabel. Quero que você conheça alguém. Este é James Mercer, o desenvolvedor que eu falei. Lena está muito interessado nesse campo leste. Rachel, já discutimos isso, disse ele, sua voz assumindo uma borda que Isabel nunca tinha ouvido antes. A fazenda não está à venda, não em pedaços, não como um todo. Nunca é demais conversar, disse James Mercer, estendendo a mão. Eu tenho algumas novas propostas que podem lhe interessar. Eli relutantemente sacudiu a mão do homem, mas não suavizou sua posição. Hoje não é o dia dos negócios, Sr. Mercer. Tô aqui para aproveitar o festival com minha família. Os olhos de Rachel se estreitaram com a palavra família, seu olhar mudando para Isabel. Claro que rude da minha parte interromper seu passeio. Isabel sentiu, se encolhendo sob o escrutínio de Rachel. Ela deu um pequeno passo para trás, esbarrando em alguém atrás dela. Com licença, ela murmurou, voltando-se para pedir desculpas. O homem que ela esbarrou foi estudar o rosto com intensidade desconfortável. Eu te conheço, ele perguntou. Você parece familiar. O coração de Isabel correu. Não, acho que não. Eu não sou daqui. Poderia ter jurado. O homem continuou olhando e depois deu de ombros. Meu erro. Eli colocou uma mão protetora nas costas de Isabel. Devemos encontrar Marta, disse ele, guiando menos a longe do grupo. Quem era esse? Isabel sussurrou quando eles estavam sem ouvidos. Tom Blake. Ele é motorista de caminhão, faz entregas em todo o estado. Ele olhou para trás, franzindo a testa. Você o reconheceu? Não, ela disse rapidamente. Muito rápido. A mão de Ellie permaneceu de costas, uma pressão suave que era tranquilizadora e assustadora em sua intimidade. Isabel, se você tá com algum tipo de problema, eu não estou. Ela interrompeu. Eu não gosto de estranhos olhando para mim. Ele estudou o rosto dela por um momento, claramente sem acreditar nela, mas não pressionando mais. Vamos pegar um pouco de limonada e encontrar um lugar para sentar. Eles encontraram um local tranquilo sob um grande carvalho na beira do recinto do festival. Isabel bebeu sua limonada, tentando acalmar seus pensamentos de corrida. Tom Blake realmente a reconheceu ou era apenas sua paranoia? Ela deveria deixar Pine Hollow antes de trazer problemas para a porta de Helen e Marta? Você está pensando em correr de novo, disse Eli, invadindo seus pensamentos. Ela olhou para ele surpresa. Como você sabia? Seus olhos ficam distantes. E você começa a se mexer com as mangas. Ele assentiu em direção às mãos dela que realmente estavam puxando as mangas compridas, apesar do calor do verão. O que quer que você tenha medo, Isabel? Correr não resolverá. Às vezes correr é a única opção, disse ela em silêncio. O olhar de Haley era estável, ou é apenas o mais fácil do momento? Antes que ela pudesse responder, Marta apareceu, parecendo corada de emoção. Você não vai acreditar. Todos os produtos de lavanda esgotados em 1 hora. Gladys quer que tragamos o dobro da próxima semana. Ela se sentou pesadamente no banco ao lado deles. E o óleo de lavanda foi um sucesso que o proprietário daquele novo spa em Millfield quer fazer um pedido regular, apesar de sua ansiedade. Isabel sentiu uma onda de orgulho. Realmente, absolutamente, ela me deu o cartão. Marta se espalhou com um programa de festivais. Senhor, está quente hoje. Estou pronto para voltar para a fazenda. A menos que vocês dois queiram ficar mais tempo. Acho que já tivemos um festival suficiente por um dia, disse ele, chamando a atenção de Isabel com entendimento.
enquanto voltavam para o caminhão. Isabel notou Tom Blake observando-os do outro lado da rua. Um calafrio percorreu ela apesar do calor. Estava na hora de ter mais cuidado do que nunca. Naquela noite, Isabel não conseguiu dormir. O encontro com Tom Blake a abalou mais do que ela queria admitir. Se ele a reconhecesse, outros também podem. A frágil sensação de segurança que ela construiu em Pine Hollow parecia repentinamente tênue. Ela escapou da cama e acolheu silenciosamente para a cozinha para obter um copo de água. Pela janela, ela podia ver o jardim prateado à luz da lua. Seu santuário. Não consegue dormir? Isabel pulou na voz. Ele sentou-se na mesa da cozinha, uma caneca de chá na frente dele. Eu não te vi lá, disse ela, uma mão pressionada no coração de corrida. Desculpe, não quis assustá-lo. Ele empurrou uma cadeira com um pé. Junte-se a mim. Isabel hesitou e depois sentou-se. Ele levantou-se para derramar uma caneca de chá da panela no fogão, colocando-o na frente dela antes de retornar ao seu assento. Camomila, disse ele. A cura de Marta para tudo, desde insônia a desgosto. Funciona? Isabel perguntou, envolvendo as mãos em volta da caneca quente. Ele a estudou sobre a borda de sua própria caneca. O que está te mantendo hoje à noite, Tom Blake? Isabel tenso. Por que você pensaria isso? Porque você está olhando por cima do seu ombro desde que o encontramos. A voz de Haley era gentil, mas direta. E porque eu o vi observando você, quando usamos como se ele tivesse tentando colocar... Lu. Ela olhou para o chá, incapaz de encontrar os olhos dele. Não é nada. Isabel, apenas o nome dela, mas a maneira como ele disse menos com tanto cuidado e preocupação, quase quebrou a determinação dela. Por favor, Eli, não faça perguntas que não posso responder. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, para sua surpresa, ele mudou de assunto. Eu tenho pensado em expandir o jardim de ervas. Os produtos de lavanda foram um sucesso. Hoje faz sentido escalar. Talvez adicione algumas novas variedades. Isabel olhou para cima, agradecido por seu entendimento. Isso seria maravilhoso. Há uma seção por trás do jardim atual, que tem bom dia de sol. Seria perfeito para ervas mais delicadas. Eles passaram a hora seguinte conversando sobre planos de jardim, variedades de plantas e produtos em potencial que poderiam desenvolver. A normalidade da conversa acalmou os nervos desgastados de Isabel. E ela se viu relaxando, até sorrindo com a ideia de Ellie para o mel com infusão de lavanda nas colmeias da fazenda. Você tem um lindo sorriso, disse Ellie de repente. Voca de USA. Lu com mais frequência. Isabel sentiu suas bochechas quentes. Eu sorrio. Não é suficiente. Seus olhos seguravam os dela, e raramente com todo o seu coração. A observação foi tão precisa que roubou a respiração. Quando foi a última vez que ela sorriu sem reserva, sem medo à espreita nas bordas? Antes do início do pesadelo, certamente. Antes do hospital, antes da perda. Eu costumava. Ela admitiu suavemente. Antes? Antes de quê? Ele perguntou, sua voz igualmente suave. Isabel olhou para as mãos dela, para a fraca cicatriz no pulso que as mangas costumavam ser cobertas. O segredo pressionou contra o peito, exigindo libertação. Aqui na cozinha tranquila, com a luz da lua escorrendo pelas janelas e a presença do paciente de Ellie em frente a ela, o desejo de se soltar era quase esmagador. Eu estava noivo, disse ela finalmente. As palavras quase audíveis. Oh, nome dele era Michael. Ele permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse no seu próprio ritmo. Ele era charmoso. Todo mundo o amava. Meus pais, minha irmã, nossos amigos. Isabel traçou a borda de sua caneca com um dedo. Eu pensei que era a mulher mais sortuda do mundo quando ele propôs. Que aconteceu? Ele perguntou quando ela ficou em silêncio. Eu não vi isso no começo. O controle, o ciúme. Ele disse que era porque ele me amava muito. Ela deu uma risada amarga. Eu acreditei nele. Mesmo quando ele começou a verificar meu telefone, questionando onde eu estava, com quem eu havia conversado, mesmo quando ele começou a me isolar dos meus amigos. Dei desculpas por ele. As mãos de Haley cercaram a mesa, mas sua voz permaneceu. Calma, quando ficou físico. Os olhos de Isabel dispararam para o dele, surpreso com sua percepção. Depois de nos mudarmos juntos, pequenas coisas a princípio. Um aperto forte no meu braço, um empurrão durante uma discussão. Então, ela engoliu com força. Ficou pior. Muito pior. Você contou a alguém. Eu estava com vergonha demais. Muito com medo. Isabel passou os braços em volta de si mesma. E ele sempre sentiu muito. Como? Você se afastou? A voz de ele estava tensa, como se ele estivesse trabalhando duro para manter sua raiva sob controle. Eu descobri que estava grávida. A admissão estava pendurada no ar entre eles. Isabel não havia falado essas palavras em voz alta a ninguém, exceto sua irmã. Eu estava feliz, continuou ela, sua voz quebrando um pouco. Apesar de tudo, pensei que um bebê poderia mudar as coisas.
Faça menos-nos uma família de verdade. Ila estendeu a mão do outro lado da mesa, com a mão parando pouco aquém dela. O que ele fez, ele estava furioso, disse que eu o prendi, que eu tinha feito isso de propósito. As memórias inundaram menos a raiva nos olhos de Michael, teleacusações, a explosão de violência que se seguiu. Ele me machucou mal. Naquela noite, perdi a consciência. Quando acordei, eu estava no hospital e a voz dela falhou nela. E você perdeu o bebê. Ele terminou suavemente. Isabel assentiu, as lágrimas finalmente derramando em suas bochechas. Eu disse aos médicos que caí nas escadas. Eles não acreditavam em mim, mas eu estava com muito medo de dizer a verdade. Ela limpou as lágrimas com as mãos trêmulas. Minha irmã Maria veio ao hospital. Ela me trouxe roupas, dinheiro e uma passagem de ônibus. Me disse para correr o mais longe que pude e não olhar para trás. E ele está procurando por você desde então. Sim. Maria diz que está obcecado em me encontrar. Alegações de que ele tem direitos como meu noivo. A voz de Isabel endureceu. Ele quase me matou. Ele matou nosso filho. Que direitos, né? Ele poderia ter. Nenhum, disse ele com firmeza. Absolutamente nenhum. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de sua confissão se estabelecendo entre eles. Isabel se sentiu mais leve e mais vulnerável, tendo finalmente compartilhado seu segredo mais sombrio. Cruz é seu nome verdadeiro? Finalmente, não. Era o nome de solteira da minha mãe. Isabel é real, no entanto. Ela deu um sorriso triste. Eu queria manter essa parte de mim mesma, pelo menos. Ele assentiu, compreendendo. E Tom Blake, ele realmente reconheceu você, eu não sei. Michael conhece muitas pessoas através de seu negócio de construção. Motoristas de caminhões, fornecedores. É possível que Tom entregue a um de seus sites. Me viu lá. Ela é com o pensamento, se ele se lembra de onde ele me conhece. Ele não vai chegar até você, disse ele, sua voz baixa e feroz. Eu prometo a você que Isabel, a proteção em seu tom, a aqueceu e a assustou. Eu não quero trazer problemas para você e Marta. Talvez eu deva... Não. Ele finalmente pegou a mão dela, cobrindo menos-a com a dele. Não diga que você deve sair. Esta é a sua casa agora. Vamos descobrir isso juntos. Lá. A palavra ressoou em seu peito. Há quanto tempo ela se sentiu em casa em qualquer lugar? Obrigado, ela sussurrou, virando a mão para apertar a dele. Para ouvir, por não julgar, não há nada a julgar. Você sobreviveu, Isabel. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Seu polegar roçou os nós dos dedos gentilmente. E você não está mais sozinho. O toque de sua mão era quente e tranquilizador. Tão diferente do último homem que alegou amar. Lá, com Michael, todo toque acabou se tornando um meio de controle. Com ele, parecia liberdade. Eles ficaram ali na cozinha iluminada pela lua. As mãos se uniram ao outro lado da mesa. Nem falando, mas comunicando volumes em seu silêncio. Pela primeira vez desde que ela fugiu de sua antiga vida, Isabel se permitiu imaginar um futuro além da mera sobrevivência, menos um futuro que incluía o homem quieto em frente a ela, cuja força não estava em dominação, mas no entendimento do lado do fora. Um pássaro de noite chamou a escuridão. No interior, dois corações partidos começaram a consertar. Na manhã seguinte, trouxe céus claros e um senso de leveza que Isabel não se sentiu há meses. Ela havia compartilhado seu segredo mais sombrio, e ele não se afastou. Em vez de, ele ofereceu proteção, compreensão e a promessa de que ela não estava sozinha. Ela estava no jardim cedo, classificando as ervas que eles levariam para o mercado de fim de semana. A lavanda foi particularmente vibrante este ano, e Isabel se viu zumbindo enquanto trabalhava, um hábito que havia perdido durante os dias sombrios com Michael. Marta se juntou a ela, carregando uma cesta de muffins recém-menos assados. Café da manhã no jardim hoje, anunciou ela. Ele está trazendo café. Como se convocado por seu nome, ele apareceu com uma garrafa térmica e canecas. Ele deu a Isabel um pequeno sorriso, um reconhecimento particular de sua conversa à meia-menos-noite. Eles se sentaram no banco do jardim, curtindo o sol da manhã, e os muffins de mirtilo de Marta. Parecia um momento perfeito, simples, pacífico, compartilhado com pessoas que se importavam com ela. Eu tenho pensado, disse Marta, quebrando o silêncio confortável. Os produtos de lavanda têm sido um sucesso, nós somos o de considere. Expandi. Talvez até abra uma pequena loja na propriedade. Uma loja. Ele parecia surpreso. Nada chique. Basta converter aquele antigo armazenamento derramado pela entrada da garagem. Limpe, coloque algumas prateleiras. Poderíamos vender as ervas de Isabel, minhas geleias, talvez algumas dessas velas de cera de abelha que você costumava fazer. Isabel se virou para ele. Você faz velas? Costumava, disse ele, parecendo um pouco envergonhado. Era, Rob, Sarah e eu compartilhamos. Ele está sendo modesto.
disse Marta a Isabel. Suas velas ganharam o primeiro prêmio na feira do condado de 3 anos. As pessoas ainda perguntam sobre elas. Eu não fiz nada desde ele parou. Desde que Sarah morreu, Marta terminou suavemente. Mas talvez seja a hora de começar de novo. Os olhos de ervas de Isabel faria lindas velas perfumadas. Isabel viu as emoções brincarem no rosto de Eli. Hesitação, dor e finalmente uma abertura cautelosa para a ideia. Eu gostaria de aprender, disse ela. Se você está disposto a me... Eli encontrou seus olhos e ela viu algo lá que fez seu coração pular. Eu gostaria disso, disse ele. Marta olhou entre eles, um sorriso conhecedor em seus lábios. Bem, isso tá resolvido então. Vou começar a limpar esse galpão nesta semana. O som de um veículo que chegou da entrada interrompeu seu planejamento. Um cruzador policial parou perto da casa e o xerife Collins saiu. Isabel tenso. Imediatamente, sua mão encontrando o braço de Haley em um gesto reflexivo de medo. Tá tudo bem, ele murmurou. Fique aqui com Marta. Vou ver o que ele quer. Eli se aproximou para encontrar o xerife. Sua linguagem corporal casual, mas alerta. Isabel não conseguiu ouvir a conversa deles, mas viu a mão do xerife Eliu, que parecia um panfleto. Eles falaram por alguns minutos, depois apertaram as mãos e o xerife voltou ao seu veículo. Quando ele voltou, sua expressão era cuidadosamente neutra, mas Isabel podia ver a tensão no sete de seus ombros. O que ele queria? Marta perguntou. Apenas distribuindo folhetos sobre uma série de arrombamentos em fazendas no condado, disse ele, mas seus olhos se depararam com Isabel. Nada com que se preocupar. Isabel sabia que não estava dizendo toda a verdade. Seu estômago atado de ansiedade, mas ela não disse nada até Marta voltar para casa. O que é realmente? Ela perguntou quando eles estavam sozinhos. Eli hesitou, depois entregou-lhe o panfleto. Não era sobre arrombamentos. Era uma pessoa desaparecida com o rosto de verdade, antes de cortar e pintar o cabelo, olhando para ela. Ou não, listado era seu nome verdadeiro. Abigail Shaw. As informações de contato pertenciam a Michael Anderson, descrito como seu noivo preocupado. Ele está aqui, Isabelle sussurrou. O medo, segurando sua garganta. No condado, procurando por mim. Oh, xerife não suspeita de nada, disse ele rapidamente. Ele está apenas fazendo seu trabalho, distribuindo esses panfletos. Eu disse a ele que não tínhamos visto ninguém combinando com a descrição. Mas Tom Blake, se ele se lembra de onde ele me conhece... As mãos de Isabel tremiam enquanto ela segurava o folheto. Vamos lidar com isso se isso acontecer. Eli pegou o folheto e rasgou-o em pedaços pequenos. Mas você precisa conhecer suas opções, Isabel. Você pode ir à polícia, dizer a verdade sobre Michael. Com que prova? Ela perguntou, amargamente. É a minha palavra contra a dele. E ele é tão charmoso, tão convincente. Ninguém jamais acredita que ele poderia ser violento. Eu acredito em você. A voz de Eli era firme. E haveria registros hospitalares de quando você perdeu o bebê. Registros que mostram que eu afirmei que caí escadas. Isabel balançou a cabeça. Eu estava com muito medo de dizer a verdade então. E agora? Agora estou correndo há meses, usando um nome falso. Isso me faz parecer culpado, não ele. Ele não poderia discutir com essa lógica. Então mantivemos você seguro aqui. Pine Hollow é remoto. A maioria das pessoas na cidade mal sabe que você está aqui. Podemos ter mais cuidado, limitar suas viagens à cidade. E se ele me encontrar? Afinal, o medo em sua voz era palpável. Ele teria que passar por mim primeiro. A expressão de Haley endureceu. E eu prometo a você, Isabel, isso não será fácil para ele. A proteção em sua voz boiço a confortou e preocupou menos a... Eu não quero que você se machuque por causa de... Bem, e eu não quero mais você viver com medo. Eli se aproximou, gentilmente pegando as mãos dele. Vamos descobrir isso juntos. Um dia de cada vez. Isabel olhou para ele com a determinação em seus olhos e sentiu algo que ela não experimentou há muito tempo. Esperança. Não apenas para a sobrevivência, mas para uma vida que vale a pena viver. Um dia de cada vez. Ela concordou suavemente. Ele apertou as mãos gentilmente e depois a soltou. Vamos lá. Temos um jardim para cuidar e uma loja para planejar. A vida continua, Isabel. Mesmo quando temos medo, quando eles voltaram ao seu trabalho, Isabel olhou por cima do ombro na estrada que levava à fazenda Pine Hollow. Michael est lá fora em algum lugar procurando por ela. O pensamento a esfriou até o osso. Mas pela primeira vez, ela não estava enfrentando esse medo sozinha. Ela tinha Eli e Marta e esse lugar que começou a se sentir em casa. O que quer que venha a seguir, ela o enfrentaria com eles ao seu lado. As 2 semanas seguintes se passaram em uma estranha mistura de normalidade e tensão na superfície. A vida em Pine Hollow Farm continuou como de costume.
Isabel cuidou do jardim, Marta cozinhou e preservou a colheita de verão, e ele trabalhou nos campos. Eles até começaram a limpar o antigo galpão de armazenamento, preparando-o para sua nova vida como uma loja de fazenda. Mas sob essa rotina existia uma vigilância constante. Isabel não entrou mais na cidade sozinha. Ele instalou novos bloqueios em todas as portas e adicionou luzes de segurança ao redor da propriedade. Os dias despreocupados de verão adquiriram uma ponta nítida de cautela. Apesar da ameaça de pé sobre eles, Isabel e ele se aproximaram. Suas conversas à meia-menos-noite se tornaram um ritual, compartilhando pedaços de seu passado em xícaras de chá de camomila. Isabel aprendeu sobre a infância de Helly na fazenda, seu casamento com Sarah, seus sonhos de encher a casa antiga com filhos. Ele ouviu enquanto ela falava de seus pais, seus anos de faculdade estudando botânica, seu relacionamento íntimo com sua irmã Maria. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda observando vaga, lumes dançando acima dos campos, ele pegou a mão dela. O gesto simples não a assustou mais. Em vez disso, parecia uma âncora na tempestade da incerteza. Marta está falando sobre estender sua posição durante o inverno, disse ele. Ela acha que você deve desenvolver uma linha de sabonetes e loções à base de ervas para a loja. Isabel sorriu. Ela tá cheia de ideias ultimamente. Ela tá feliz. A fazenda se sente viva novamente. O polegar de Helly traçou círculos, suaves na parte de trás da mão. Por causa de você. Eu acho que isso tá me dando muito crédito. Eu não sou... Seus olhos seguravam os dela. Você trouxe algo de volta a este lugar, Isabel. Para Marta, para mim. A intensidade de seu olhar fez com que a fôlego pegasse. Nele ela viu algo que a emocionou e aterrorizou, não apenas carinho ou desejo, mas sentimentos mais profundos. Ela não tinha certeza de que estava pronta para citar. Ele e eu. Ela hesitou, sem saber o que dizer. Você não precisa dizer nada, ele garantiu. Eu só queria que você soubesse. Eles se sentaram em um silêncio confortável, as mãos entrelaçadas, assistindo a noite se estabelecer sobre a fazenda. Por um momento, Isabel se permitiu imaginar um futuro aqui menos, mudando seu nome legalmente para Isabelle Cruze, construindo a loja de ervas com Eli, tornando-se uma parte permanente da Pine Hollow Farm. Mas a pessoa desaparecida com o rosto permaneceu um lembrete gritante de que seu passado ainda não havia terminado com ela. Manhã seguinte trouxe chuva menos um chuveiro suave e firme que os campos precisavam desesperadamente após semanas de calor. Isabel trabalhou na estufa, transplantando mudas de ervas para o jardim de outono Marta Antro, sacudindo água de seu guarda-menos-chuva. Ele foi à cidade para suprimentos, anunciou ela. E eu tenho uma consulta de dentista. Vou ficar bem aqui sozinho por algumas horas. Isabel assentiu. Embora a ansiedade pisasse em seu peito, eu vou ficar bem. Vou ficar lá dentro com as portas trancadas. Marta deu um tapinha no ombro. Essa é minha garota. Não se preocupe muito. Este lugar fica a quilômetros de qualquer lugar. E ninguém o conhece ri aqui. Depois que Marta saiu, Isabel se concentrou em seu trabalho, deixando a tarefa rítmica de plantar acalmar seus nervos. A chuva tocou no telhado de estufa, criando um casulo pacífico que quase a fez esquecer seus medos. O som de um veículo puxando a garagem a assustou. Olhando através do vidro articulado da chuva, ela esperava ver o caminhão de Helly voltando mais cedo. Em vez disso, um carro desconhecido estava estacionando perto da casa. O coração de Isabel começou a correr. Ela se mudou para a parte de trás da estufa, fora do vista, e viu Rachel emergir do carro, correndo pela chuva em direção à casa com uma pasta agarrada ao peito. Alívio tomou conta dela. Apenas Rachel, provavelmente com mais documentos da propriedade para Ellie rejeitar. Isabel debateu para tornar sua presença conhecida ou esperar que Rachel saia, quando não conseguiu encontrar ninguém em casa. Antes que ela pudesse decidir, um segundo veículo parou, uma caminhonete preta, que ela não reconheceu. Saiu e, mesmo através da chuva, Isabel sabia imediatamente quem era. Michael. Seu sangue se virou para o gelo. Ela se encolheu ainda mais nas sombras da estufa, assistindo horrorizando quando Michael se aproximou de Rachel. Eles falaram brevemente, Rachel apontando para casa, depois o celeiro, indicando claramente que estava procurando por alguém também. A mente de Isabel correu. Como ele a encontrou? Rachel de alguma forma descobriu sua identidade? Ou foi uma coincidência terrível que levou os dois a Pine Hollow hoje? Ela precisava se esconder para correr. Mas onde a estufa não ofereceu ocultação real. Se eles decidiram pesquisar a propriedade, o telefone dela estava no bolso dela. Ela poderia chamar Helly, avisar, com as mãos trêmulas. Ela o puxou e disputou, diminuindo o volume para que não fosse ouvido. Isabel? Ele respondeu no segundo anel. Tudo bem? Não.
Ela sussurrou, observando Rachel e Michael caminhando em direção à casa. Michael está aqui, na fazenda, com Rachel o que? A voz de Haley afiou. Você tá seguro? Onde você tá? Na estufa? Eles ainda não sabem que estou aqui, mas estão verificando a casa. Ouça menos-me, disse ele. Sua voz tensa, mas estável. Chegue à velha adega de raiz atrás do celeiro. A entrada está escondida por aqueles arbustos de amora. A chave está sob a terceira pedra da esquerda. Trexe. Estou a caminho 10 minutos, Max. Ele é perigoso. Também estou quando alguém ameaça minha família. A feroz proteção em sua voz deu sua coragem. Vá agora, Isabel. Fique no telefone comigo. Isabel rastejou a porta da estufa, olhando para fora. Rachel e Michael entraram na casa. Esta foi a chance dela. Mantendo-o baixo, ela correu pela chuva em direção ao celeiro, contornando sua parede externa até chegar aos arbustos de amora que ele havia mencionado. A entrada da adega estava bem escondida. Como ele disse, ela encontrou a chave, desbloqueou a pesada porta de madeira e deslizou para dentro, puxando menos-a para trás. O espaço estava escuro e cheirava a terra e batatas velhas, mas parecia seguro. Estou dentro. Ela sussurrou no telefone. Bom, é quase lá. O som de seu motor de caminhão acelerou a linha. Rachel parecia conhecê-lo. Eu acho que sim. Eles estavam falando como a realização a atingiu. Ele, acho que ela o trouxe aqui. Ela deve ter me reconhecido de alguma forma. Eli jurou baixinho. Rachel tá agindo de maneira estranha desde que você chegou. Muitas perguntas, eu deveria ter visto isso chegando. E se eles me encontrarem antes de chegar aqui? Oh, Meadowfez. A voz de Isabel sacudir. Eles não vão. Essa porta da adega não foi aberta há anos. Ninguém, exceto Marta e eu até lembro que existe. Sua voz suavizou um pouco. Apenas fique quieto. Estou voltando para a estrada da fazenda agora. Isabel se amontoou na escuridão, ouvindo os sons distantes das portas abrindo e fechando enquanto Michael e Rachel revistavam a propriedade. Passos passaram perto do porão em um ponto, e ela prendeu a respiração. Mas eles seguiram em frente. Então, ela ouviu o caminhão de Haley, o rumbido familiar de seu motor cortando o rain. Portas de carro batidas, vozes levantadas. Ela não conseguia entender as palavras, mas uma voz era definitivamente a de Haley e outra era de Michael. Fique onde está, disse ele através do telefone. Não importa o que você ouça. A linha ficou morta. Isabel pressionou a orelha na porta da adega, esforçando-se para ouvir o que estava acontecendo. As vozes ficaram mais altas, mais irritadas. Então uma mulher gritou. Rachel, ela pensou, incapaz de não saber. Isabel quebrou a porta da adega apenas o suficiente para ver, através de uma lacuna estreita entre os arbustos de amora. A cena antes dela fez seu coração parar. Michael ficou no quintal, chuva estampando sua camisa cara no corpo, seu rosto contorcido com a raiva que ela conhecia muito bem. Ele o encarou, de pé alto e não intimidado. Rachel estava ao de lado, parecendo horrorizada, como se o que quer que estivesse acontecendo tivesse ido muito além do que ela esperava. Eu sei que ela tá aqui, dizia Michael, sua voz carregando até a chuva. O carro dela foi visto na cidade. Alguém a reconheceu naquele festival. Não há ninguém aqui por esse nome, respondeu Eli calmamente. E você está invadindo a propriedade privada. Não jogue comigo, Michael Rosno. Passei meses rastreando menos. Ah, esse motorista de caminhão confirmou, ela está aqui, trabalhando nessa fazenda patética. Se você está procurando sua noiva, disse ele, sua voz endurecendo, talvez você deva se perguntar por que ela fugiu de você em primeiro lugar. O rosto de Michael escureceu. Ela é uma mentirosa, instável. Ela precisa de ajuda. Ajuda profissional. A única coisa que Isabel precisa, disse ele deliberadamente, é você deixá-la em paz para sempre. Com o som do nome dela menos seu nome. Escolhido, não o que Michael sabia menos, a confusão passou pelo rosto de Michael. Então, compreendendo, Isabel, é assim que ela está se chamando agora? Ele riu, um som feio. Ela contou uma história, não foi? Me fez ser o vilão. Ela me disse a verdade. Ele deu um passo à frente. Sobre o controle, a violência, o bebê que ela perdeu por sua causa. A expressão de Michael mudou, seus olhos ficando frios. Ela perdeu esse bebê porque a descuidada caiu na escada? Pergunte ao hospital. Nós dois sabemos que não foi isso que aconteceu. A voz de Ellie estava perigosamente quieta. Agora saia da minha propriedade antes de ligar para o xerife. Xerife! Michael riu de novo. Eu arquivei um relatório de uma pessoa desaparecida. A lei está do meu lado. Ela é mentalmente instável. Fugiu durante um período difícil. Tenho documentação de seu terapeuta. Um terapeuta que você escolheu, acho. Quem provavelmente nunca falou com Isabel sozinho. A fachada de preocupação de Michael escorregou, revelando a raiva por baixo.
Este não é o seu negócio. Ela é minha noiva. Não mais. Eli se manteve firme. Ela tem uma nova vida agora. Sem você. Algo em seu tom deve ter revelado mais do que ele pretendia, porque os olhos de Michael se estreitaram. Então é isso. Você acha que ela é sua agora? Ele balançou a cabeça. Você não tem ideia do que você está entrando. Ela vai correr de você quando as coisas ficam difíceis. É o que ela faz. Não, disse ele com firmeza. Ela fugiu de abuso. Há uma diferença. Eli. Rachel finalmente falou, sua voz tremendo. Talvez devêssemos chamar o xerife. Deixe-o resolver. Essa é uma boa ideia, Rachel. Eli não tirou os olhos de Michael. Por que você não liga para ele agora? Diga a ele que temos um invasor que é procurado por violência doméstica no Novo México. A expressão de Michael mudou, cautela substituindo a raiva. Não há acusações contra mim. Ainda não. Ele concordou. Mas Isabel poderia mudar isso. A irmã dela manteve os registros do hospital. E estou apostando que você deixou marcas naquela noite. Marcos, um médico, teria documentado mesmo que Isabel estivesse com muito medo de dizer a verdade então. A incerteza pisou nos olhos de Michael. Então sua mão se moveu para a cintura e Isabel viu o brilho do metal. Uma arma. Eli, ela gritou, explodindo de seu esconderijo. Ele tem uma arma. Tudo aconteceu de uma só vez. Michael girou em direção à sua voz, a arma agora visível em sua mão. Eli se lançou para a frente, tackling-o para o chão lamacento. Rachel gritou novamente, atrapalhando seu telefone. E Isabel correu em sua direção. Medo de Ellie substituir seu terror de Michael. Os dois homens lutaram na lama, lutando pelo controle da arma. Isabel pairou impotente, procurando uma maneira de ajudar. Ela pegou uma pá inclinada contra o celeiro, pronta para balançar se Michael tivesse a vantagem. Uma rachadura ensurdecedora dividiu o ar. O tiro congelou a todos para um batimento cardíaco. Ellie rolou para longe de Michael, que estava parado. Na lama, a arma não mais na mão. Por um momento terrível, Isabel pensou que ele havia sido baleado. Então ele se levantou, enlameado, mas ileso, e chutou a arma mais longe do alcance de Michael. Você está bem? Ele perguntou a ela, sua voz áspera com adrenalina. Ela assentiu, incapaz de falar. Seus olhos fixos em Michael. Ele estava segurando a coxa, sangue escorrendo entre os dedos, o rosto contorcido de dor. A arma disparou durante a luta, explicou. Eli. Bata nele na perna. Rachel estava no telefone, com a voz alta e em pânico. Precisamos de uma ambulância em Pine Hollow Farm e o xerife. Houve um tiroteio. Ele se mudou para o lado de Isabel, colocando-se entre ela e Michael. Ele disse suavemente. Ele não pode mais te machucar. Isabel olhou para Michael, o homem que uma vez alegou amar, lá, agora deitado, ferido e derrotado na lama. Ela não sentiu satisfação em sua dor, apenas um profundo alívio de que o pesadelo finalmente estaria acabando. Por que você o trouxe aqui? Ela perguntou a Rachel, que ainda estava segurando o telefone como uma linha de vida. O rosto de Rachel amassou. Eu não sabia quem ele realmente era. Ele veio ao meu escritório perguntando se eu conhecia qualquer nova mulher na cidade que correspondesse à sua descrição. Disse que ele era um investigador particular que trabalhava para uma família preocupada. Ela olhou para baixo envergonhado. Eu estava com ciúmes da maneira como ele olhou para você. Pensei que se eu pudesse descobrir quem você realmente era, porque você estava escondido. Você não tinha direito, disse ele, com força à voz. Você coloca Isabel em perigo. Sinto muito, Rachel sussurrou. Eu nunca pensei que ele faria. Eu não sabia. À distância, as sirenes lamentaram. A ajuda estava chegando. Isabel se inclinou contra Helly de repente exausta. A chuva havia encharcado os dois na pele, mas ela mal percebeu. Tudo o que ela podia sentir era a força sólida dele ao lado dela, mantendo menos-a segura como ele prometeu. O que acontece agora? Ela perguntou quando as sirenes se aproximaram. Agora. Você conta sua história, disse ele. Toda a verdade. Para o Zeraf, para quem precisa ouvir. Lá. Ele escovou os cabelos molhados do rosto com dedos suaves. Chega de correr, Isabel. Não mais se esconde. As horas que se seguiram passaram em um borrão. A ambulância levou Michael embora. Um delegado de um xerife que o acompanha. Ozeraf. Collins recebeu declarações de todos, seu rosto grave, enquanto Isabel finalmente contou a história verdadeira de por que ela havia fugido do Novo México e escondido na Pine Hollow Farm. Vou precisar verificar sua identidade, disse ele, e haverá questões legais a serem resolvidas. Mas dadas as circunstâncias e o fato de ele ter trazido uma arma para a propriedade privada, não acho que você precise se preocupar com qualquer cobrança por usar um nome falso. E Michael? Ela perguntou, segurando a caneca do chá.
Marta havia pressionado em suas mãos depois de voltar para casa ao caos. Ele enfrentará acusações de armas no mínimo, disse o xerife. Quanto às alegações de violência doméstica, isso dependeria das autoridades do Novo México. Mas seu testemunho hoje, além de qualquer evidência que sua irmã tenha mantida, seria um começo. Depois que o xerife saiu, prometendo voltar no dia seguinte para mais perguntas, a casa da fazenda caiu em um silêncio exausto. Marta foi deitar. A emoção demais para ela. Rachel saiu com os policiais. Ainda abalada e se desculpando, Helly e Isabel estavam sentados na mesa da cozinha, canecas de chá de resfriamento entre eles. A chuva finalmente parou, e raios de sol do final da tarde se inclinaram pela janela. Eu deveria ligar para Maria, disse Isabel. Deixe menos a saber o que aconteceu. Use meu escritório, ofereceu Eli. Você pode ter privacidade, tá aqui. O chamado para a irmã foi emocional. Maria chorou quando Isabel contou a ela sobre o confronto. E depois se tornou determinado ao discutir a possibilidade de fazer acusações contra Micael. Eu mantive tudo, Maria garantiu. Os registros do hospital, fotos de seus ferimentos que eu tomei quando você estava dormindo, as mensagens ameaçadoras que ele enviou depois que você foi embora. Podemos lutar com ele agora, Abby. Juntos. O uso de seu nome verdadeiro, Jardim Isabel, depois de tantos meses sendo outra pessoa. Não sei mais se sou Abby, ela admitiu. Estou em Isabel há tanto tempo agora. Então seja Isabel, disse Maria simplesmente. O que importa é que você está seguro. E que você não está sozinho. Quando Isabel emergiu do escritório de Eli, ela o encontrou na varanda observando o pôr do sol pintar os campos lavados com chuva em ouro. Ela se sentou ao lado dele no balanço, os ombros tocando. Maria quer que eu volte para testemunhar, disse ela. Para apresentar queixa, ele assentiu, seus olhos no horizonte. Quando você iria? Na próxima semana, talvez, uma vez que o xerife aqui resolva as questões imediatas. Ela hesitou. Talvez eu precise ficar lá por um tempo, para os procedimentos legais. Eu entendo. Sua voz era cuidadosamente neutra, mas ela podia sentir a tensão em seu corpo. Ela se virou para encarar. Lu, estou voltando. Ele olhou para ela então, esperança em guerra com cautela em seus olhos. Você tem certeza, sua vida está lá. Sua família. Minha vida está aqui agora. Ela pegou a mão dele. Com o jardim. Com Marta. Ela respirou fundo. Calm, Voka. Se você quer que eu fique. A cautela em seus olhos derreteu, substituída por algo que fez seu coração correr. Quero que você fique mais do que eu queria qualquer coisa em muito tempo, disse ele. Mas apenas se é o que você realmente quer. Não por gratidão ou obrigação. Não é nada dessas coisas. Isabel se aproximou dele. É porque quando estou com você, sinto-me seguro. Não apenas fisicamente seguro, mas seguro para ser eu mesmo. Para esperar novamente. Talvez até amar novamente algum dia. Amor-de. Ele chegou a coar sua bochecha, sua luz de penas de toque. Posso esperar um dia, disse ele suavemente. Por mais que demore. Isabel se inclinou em seu toque. Não mais com medo. Pode não levar o tempo que você pensa. Quando os seus lábios encontraram os dela, era gentil, questionando, dando a ela todas as chances de se afastar. Mas Isabel não queria se afastar. Pela primeira vez em mais tempo do que se lembrava, ela queria avançar para esse beijo, para os braços desse homem. Em um futuro que de repente parecia cheio de possibilidades em vez de medo, o beijo se aprofundou. E Isabel sentiu algo se libertar dentro dela, menos as últimas correntes do seu passado lançando seu domínio. Quando eles finalmente se separaram, ela estava sorrindo, realmente sorrindo, com todo o coração. Bem, vindo para casa, Isabel. Ele sussurrou contra seus lábios. 3 meses depois, Isabel estava na recém-inaugurada loja Pine Hollow Farm, organizando potes de mel de lavanda em uma prateleira de madeira rústica. O pequeno edifício havia sido transformado de um galpão de armazenamento esquecido em um espaço encantador cheio de recompensas da fazenda, menos feixes de ervas pendurados nas vigas, as conservas de Marta que revestem as paredes e na tela central, as velas de cera de abelha de Helly infundidas com os óleos de erva de Isabel. A campainha sobre a porta se juntava. Isabel olhou para cima para ver Maria entrar, o rosto se iluminando enquanto ela pegava na loja. Isso é incrível, disse Maria, abraçando sua irmã. Quando você o descreveu em suas cartas, eu não consegui imaginá-lo, mas perfeito. Bem a tempo da temporada de festas, disse Isabel com orgulho. Já recebemos ordens de 3 cidades. Após o confronto com Micael, tudo mudou. Isabel havia retornado ao Novo México com ele ao seu lado, enfrentando seu passado com a nova coragem. Micael havia sido acusado de agressão,
Posse ilegal de uma arma de fogo nas linhas estaduais e invasão. Com as evidências cuidadosamente preservadas de Maria e o testemunho de Isabel, as acusações de violência doméstica se seguiram. Os procedimentos legais ainda não haviam acabado, mas Micael foi atrás das grades e negou a fiança como um risco de fuga. Isabel recuperou sua identidade, mudando legalmente seu nome para Isabel Abigail Cruz Menos, em homenagem a ambos, quem ela era e quem ela se tornara. Quanto tempo você pode ficar? Isabel perguntou enquanto mostrava Maria ao redor da loja. S8. Domingo. A escola começa na segunda-feira. Maria pegou uma das velas, inalando seu perfume suave. Mas estarei de volta para o Natal. Mal posso esperar para conhecer a famosa torta de nozes de Marta. Ela está planejando um menu há semanas. Riu Isabel. E ela está limpando o quarto de hóspedes. Ele está pendurado hoje novas cortinas. Os olhos de Maria suavizaram. Ele realmente te ama, você sabe. Eu vi isso no momento em que você nos apresentou. A maneira como ele olha para você. Isabel sentiu um brilho quente no peito. Eu sei. E eu também o amo. As palavras não a assustaram mais. É diferente desta vez. Real. Eles voltaram para a fazenda juntos, com os braços ligados. O ar do outono estava nítido, as árvores brilhando com a cor. À distância, ele era visível em uma escada, fixando um obturador, solto no andar superior. Você está feliz, irmã? Maria perguntou, estudando seu rosto. Isabel olhou em volta para a fazenda, que a salvou menos no jardim, onde ela começou a se curar, para Marta acenando da varanda, em Eli, que havia mostrado a ela que o amor poderia ser gentil e paciente e verdadeiro. Mais feliz do que eu jamais pensei que poderia ser. Ela respondeu honestamente. Naquela noite, depois do jantar, histórias e risadas com Maria e Marta, Isabel e ele escaparam para a caminhada noturna pela propriedade. As estrelas eram brilhantes. No alto, o ar ardente com folhas caídas e de madeira. Eles pararam sob o velho carvalho, onde Eli a encontrou chorando todos esses meses atrás. A mesma árvore em que ela estava com sua mala, pronta para fugir quando o medo ameaçou sobrecarregar. Lembre-se do que você me disse naquela noite? Ela perguntou, olhando para os galhos em silhueta contra o céu estrelado. Confie em mim, meu coração também se machucou, citou Ellie suavemente. Isabel virou-se para encará-lo, pegando as duas mãos nas dela. Eu confio em você, com tudo o que sou. Os olhos de Ellie brilharam à luz da lua. E eu confio em você com tudo o que sou. Ele hesitou e depois estendeu a mão no bolso. É por isso que eu queria lhe dar isso. Ele estendeu uma pequena caixa de madeira, esculpida à mão com delicados raminhos de lavanda. A respiração de Isabel prendeu quando ela abriu. Dentro havia um anel simples com uma pedra de lua em prata. Não é um diamante, disse ele, de repente nervoso. Eu sei que é muito cedo para isso, mas eu queria que você tivesse algo que simboliza novos começos. Moonstone deveria representar novos começos e esperar para o futuro. Como a lua naquela noite, quando você compartilhou sua história comigo. Lágrimas encheram os olhos de Isabel, não lágrimas de medo ou tristeza, mas de alegria esmagadora. É lindo. É uma promessa, explicou Eli. Isso sempre que você está pronto, seja daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos, estarei aqui. Amando você, apoiando você, construindo uma vida com você. Isabel pegou o anel da caixa, deslizando. Ele se encaixa perfeitamente, a pedra da lua pegando a luz das estrelas. E se eu não quiser esperar? Ela perguntou. E se eu estiver pronto agora? Os olhos de Ellie se arregalaram. Tem certeza? Em resposta, Isabel levantou-se nos pés na ponta dos pés e o beijou, derramando todo o seu amor e certeza no gesto. Quando eles se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele. Não há mais segredos, apenas a vida que construímos a partir deles. Ele sorriu, reconhecendo suas próprias palavras de meses atrás. Não há mais segredos. Ele concordou, aproximando menos apenas nós. Apenas isso, sob o carvalho com seus galhos de abrigo, sob um céu cheio de estrelas que testemunharam tanto a dor quanto a cura. Isabel e ele abraçaram seu futuro, não perfeito, mas inteiro. E no solo da fazenda Pine Hollow, o amor se enraizou, mais forte e mais duradouro do que a dor que os uniu. Um amor que resistiria a todas as estações, nutrido pela honestidade, fortalecido pela confiança e florescendo mais lindamente com It passando o dia.